O Eros pergunta o seguinte, Edson, e se ao invés da comida, este sentimento negativo me direciona para a bebida ou algum tipo de droga? É o mesmo fenômeno, né? É o mesmo. Na verdade, as drogas, né, elas têm essa capacidade de alterar quimicamente, né? O corpo, que vai influenciar na emoção. Então a pessoa não para pensar, mas ela busca lá na droga, a droga satisfaz ela em alguma coisa, ela se sente bem com aquilo e sem perceber ela vai se viciando, né? Ela vai entrando nesse processo aí. E aí, toda vez que dispara aquela coisa, que ela vai buscar na droga, né, ou na bebida, ou no caso, na comida, né? Aquela satisfação daquela emoção. De prazer, né? Momentâneo, né? E ela não percebe que aquilo, na verdade, não a está ajudando. Está só amenizando algo que está no cerne. Na verdade, nublando, né? Só nublando a realidade. Está amenizando algo que, na realidade, precisa ser trabalhado no cerne. Isso. E qual é o cerne? A satisfação do espírito. Quer dizer, o espírito está insatisfeito com alguma coisa. Exato. Né? Ele não está conseguindo se inserir espiritualmente no mundo. Quer dizer, o que está acontecendo com ele? Quer dizer, esse é o grande X da questão. Verdade. Precisa trabalhar essa questão. Às vezes eu falo muito aqui no programa, né, que nós temos que nos entender como espíritos encarnados. A gente, mesmo o espírita, tem dificuldade de entender isso. Né? Nós somos espíritos usando um corpo físico. Ele é momentâneo, vai ficar para trás. Verdade. E você, como espírito, como é que você vai estar? Com fome. Eu insisto muito nisso, tá certo? Porque eu estou insistindo, inclusive, para mim, tá? Para nós. Não vou achando que eu estou falando só diário. Não, Porque aquele vício, na verdade, está satisfazendo uma necessidade do espírito, né? Da emoção e não do alimento em si. Né? Isso. É isso. É a emoção que o alimento traz. E tem a uma sensação, coisa, né? É interessante que quando... Como é o nome dele? O nosso... Eros. O Eros. Então, tem uma coisa que é importante, que o Eros ele reflita, que nós também pensemos em conjunto. Eu trabalhei durante muito tempo com recuperação de alcoólatras. E fazendo palestras para alcoólatras. E uma das coisas mais impressionantes que eu percebi, que eu descobri, não sabia, primeiro que você tem alcoólatra de 10 anos e você tem alcoólatra de 90. Você tem alcoólatra que mora numa comunidade carente, você tem alcoólatra que mora numa mansão gigantesca. Então, o aspecto socioeconômico, ele eventualmente pode te empurrar, mas não é o caminho. E nem a faixa etária. Mas uma coisa que se percebeu dentro de um trabalho longo que uma equipe grande faz há muitos anos, é de que a única forma do indivíduo sair do vício e consegue sair do vício é a partir da consciência de que aquele vício não vai trazer este bem-estar pleno. Então, quando ele sente que ele vai perder alguma coisa a mais do que o bem-estar que o vício traz, é onde há a alteração. Que nunca é fácil, porque sairmos da nossa zona de conforto, seja ela qual for, nunca é fácil. Porém, existe essa possibilidade, e eu acompanhei muitos e muitos e muitos casos de pessoas que conseguiram, naquele trabalho de dia após o dia, porque o alcoólatra, isso é importante para o Eros e para os nossos ouvintes saberem, ele é realmente uma propensão orgânica. Você tem, às vezes, numa família, 5 pessoas que bebem, e bebem bastante, mas uma tem a propensão, até bebendo menos, de se viciar, porque o organismo tem essa tendência. Então, se nós temos uma tendência, seja ela qual for, nós temos a possibilidade de alterarmos essa tendência a partir exatamente de um reequilíbrio de interesses e de compensações, porque o nosso cérebro e a nossa psique trabalha com a compensação. É verdade. Por isso que é tão importante quando a gente conhece valores além dos materiais, mesmo aquelas pessoas que ainda não creem ou que estão em dúvida, mas quando você tem pelo menos a possibilidade do ser mágico, e se fosse assim? Sim. Você já começa a refletir na possibilidade e isso é transformador. Por isso que a fé é tão importante, seja lá qual for. Eu queria fazer um complemento aí para os ouvintes, que é o seguinte, eu vou contar até um fato meu mesmo, né? Experiência minha, tá? Eu fumava 3 maços de cigarro por dia, quando eu era mais jovem, meus 30 anos mais ou menos. Roía a unha. Então, para você ver o nível de ansiedade, né? E de sabe, essas
Mas por quê? Porque eu estava focado só nas coisas materiais. É cargo, é isso, é aquilo, casar e ter casa. Ou seja, sabe essas coisas assim que a gente é levado pela vida em si, né? Porque não via esse lado espiritual. Até que eu fui parar numa casa espírita, que é o Manuel Bento. Ali eu comecei a ter contato com a doutrina, entender o que é doutrina. E aquilo foi fazendo eu mudar a minha forma de enxergar as coisas. Só para resumir um pouco, eu parei de fumar e parei de roer unha ao mesmo tempo. Que bom, hein? Equilibrou. Uma coisa que eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir fazer, entende? Mas por quê? Porque eu mudei o meu mental, eu mudei a minha forma de enxergar as coisas. Seu foco deixou tanto de ser material, né? Isso. Quer dizer, então, novos valores, né? Isso, os valores mudaram e tal, e eu consegui. É o que está na pergunta, de que forma a casa espírita Apresentando pode te esses ajudar? novos De que forma ela pode te ajudar? Dessa forma. Trazendo novos valores, novas referências e valores que vão muito além da matéria, porque se nós pensarmos na matéria, no tempo de vida, ainda mais nesse momento da humanidade, onde, principalmente nas grandes cidades, grandes centros, tudo é muito corrido. Você olha, você tem 20 anos, depois você olha, você já tem 30, 40, 50, você já... Parece que a vida ela é muito efêmera. E, na verdade, a vida não é efêmera, a vida ela é absolutamente fundamental. Mas tem uma coisa, ela é absolutamente rápida. Mas o espírito é eterno. Então, quando a gente entende a eternidade do espírito, aí a tranquilidade, não para deixar de lutar, tenho certeza que você não deixou de buscar todos os seus objetivos de vida para você, para sua família. Então, posso te falar que foi mais fácil muito mais fácil, inclusive? Claro, porque você quebrou a ansiedade. É isso aí. Você trabalhou com a possibilidade real. E essa possibilidade real nos mostra que tudo vai muito além. É como aquela pessoa, eu vejo muito isso na minha escola, as pessoas que chegam e falam, será que eu tenho talento? Será que eu consigo fazer? E eu vejo as gerações, inclusive dos próprios pais, porque isso também é um mantra familiar, que diz o seguinte, você tem que escolher uma profissão, você tem que ser aquilo. E nós não somos uma coisa só, nós somos muitas, graças a Deus. Então, nós podemos exercitar uma série de caminhos dentro das nossas existências. Mas, às vezes, uma vida só é pouco para tudo. Mas quando a gente pensa que a gente tem eternidade, é bom demais. Por isso que todo mundo que vai assistir Nosso Lar, e o mais gostoso é que a maior parte das pessoas que têm ido assistir Nosso Lar, não são espíritas, não professam a doutrina, mas estão buscando alguma coisa. Deixa eu ver como é que é esse outro lado. Deixa eu entender o que é essa mágica que eles estão trazendo aqui no palco. E as pessoas saem mais leves. Que coisa boa. Se for assim, porque a ideia é perder o medo, que é só uma continuidade. É tão interessante o que você está falando, porque eu tenho vivido uns pensamentos assim. A gente chega numa determinada idade, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que o tempo não passa. Mas acho que depois dos 40, parece que a vida passa muito rápido. E você tem uma sensação que, nossa, tem tanta coisa legal que eu quero fazer e eu não fiz ainda, né? Porque a gente está trabalhando, vai todo dia para o mesmo escritório, o mesmo trabalho, né? E o espírito deseja tantas outras coisas. Sim. E aí você começa a fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo você também se prejudica porque você fica totalmente desorganizado, porque a mente vai, mas o corpo não vai, né? Então, nós não tivemos dificuldade para se adaptar para fazer esse programa aqui há 2 anos atrás. É verdade. Não tivemos que abrir mão de algumas coisas. Né? E no fim, nós estamos aqui há 2 anos. Quer dizer, conseguimos conciliar as coisas, né? Claro. Tudo sempre adaptável. possível. Elaine, a Karina Amorim diz, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, estou parada há um tempo sem trabalhar no centro, então quando ouço me chamar ou vejo algo, daí eu fico tão ansiosa que o coração dispara. Então tomo café o dia inteiro. Troca pelo chá, né? Já é um passo. Já vai pelo menos um chá por dia, como diz o Marcelo, né? Uma vez por... E volta pro centro, né? Volta pro centro. Ou procura outra casa, né? Que adapte aí. E a gente está brincando, mas isso é tão importante, porque quando você coloca atividades na sua vida, no centro ou em outras situações, você tira um pouco o foco de si mesmo. Sim. E você consegue administrar melhor esses seus transtornos, essas suas dificuldades, e você passa a ajudar outras pessoas, né? Então, acho que a gente precisa buscar um preenchimento do nosso tempo ocioso, né? A gente vai para o intervalo. Cibele Bastos, que está aqui no YouTube nos acompanhando, bom dia.
Também tem aqui do WhatsApp a Elaine Stroder, que ela diz aqui que a questão dos transtornos alimentares muitas das vezes é o padrão de beleza, né? Que você só terá sucesso e amada se for magra. Valeu a Elaine Stroder da Vila Carrão, em São Paulo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Continuando a nossa temática aqui no Manhã Boa Nova sobre emoção e comida. E aí, Edson? Espíritos desencarnados glutões. Como é que esse pessoal se vira se o alimento não é mais físico no mundo espiritual? Pois é, vão ter dificuldade, né? O que acontece é o seguinte, se você lê a doutrina baseada em Kardec em si, você vai ver que o espírito não tem essas necessidades, tá certo? Porém, como você vivenciou uma vida física e dependendo dos seus vícios, você não consegue se desprender, você vai ter essas necessidades no plano espiritual. Então, aquele espírito que poderia estar num nível, né, melhor em termos de evolução, que ele poderia estar, sabe, prescindindo dessas coisas todas, pensando em outras dessa influência, ele não consegue se desprender, ele acaba ficando preso mais próximo à crosta, que é mais ou menos o que narra aí a peça Nosso Lar, né? Exatamente. É isso que precisa ficar claro para os ouvintes, tá, gente? Essa questão do André Luiz, por exemplo, é em função dessas necessidades, desses apegos. É o pessoal que ainda não se libertou. Né? Isso. Então, o espírito tem necessidade de comer um chocolate, por exemplo, que a gente estava brincando com chocolate aqui, né? Ou de tomar o café, né? Que é o que e não tem no plano espiritual. Como é que faz? Tomar um cigarrinho. Como é que faz? Não tem. Então, vai ficar preso. Então, quanto mais você estiver preso para satisfazer as suas emoções, você buscar coisas que satisfaçam o seu físico, né, mais dificuldades espirituais você vai ter. Esse é o X da questão. Por isso que eu insisti aqui, né, que a gente tem que se entender como espírito. Quanto mais você se entender como espírito e sabendo que você vai desencarnar um dia e que espiritualmente falando, como é que você quer estar no plano espiritual, mais controle sobre as coisas físicas você terá. Sim. Né? Você não pode deixar que o físico te controle, é você controlando o físico. E eu não estou falando só de alimentação, não, estou falando uma série de coisas. Né? Até dessas questões de apegos mesmo, né? De você ficar controlando a vida dos outros, ou de você, né? Os seus interesses. Jesus já falava, né? Aonde tiver teu tesouro, tá o seu né? Vai estar teu coração. Então, nós estamos falando de alimento hoje, mas podemos também traduzir isso para os bens materiais, para todos os apegos materiais que nós temos. Tem gente, por exemplo, que é apegada às suas roupas, seus objetos, seus bens, e nós todos sabemos, isso é inerente ao ser humano, chega uma hora, todo mundo tem que deixar isso para trás. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante também nós falarmos aqui, que nós, durante muito tempo, dentro da doutrina, existia uma coisa muito interessante, de que a ideia de refletirmos sobre o espiritual tinha de alguma forma que nos afastar do mundo material e dos prazeres da matéria. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque prazer é uma coisa boa. O prazer, ao meu ver, ele é criado realmente dentro dessa criação divina maravilhosa. O prazer, ele é uma bênção. E o prazer ele está ligado, antes de qualquer coisa, a equilíbrio. Não é o fato de comermos o chocolate que nós estamos cometendo um pecado mortal, sacrilégio. Um sacrilégio. Não, o problema é você transformar o chocolate numa muleta. Sim. Então, acho que é muito importante, porque uma vez uma pessoa me perguntou depois de um espetáculo, uma coisa interessante, você está falando que a gente vai deixando gradativamente essa necessidade de lado. Mas a gente não tem que comer na Terra, a gente vai para lá, a gente sai do plano material, você está dizendo que a gente continua a gente não vai sentir fome? Falei, então, veja uma coisa, quando você está saciado, você já se alimentou, você sente fome? Não. Então, se você não tem o alimento como vício, e sim como um elemento para compor as suas necessidades energéticas, físicas, muito rapidamente você nega essa vontade, porque você não vai sentir essa necessidade. Agora, quando se torna um vício, ou seja, quando existe o excesso, aí sim, aí ele deixa de ser prazer.
aí ele vira realmente uma muleta. Então, o prazer de uma boa alimentação, o prazer de uma boa bebida, o prazer de um bom vinho, o prazer de um bom doce, o prazer de um bom passeio, os prazeres da vida, eles têm que ser vivenciados, eles são presentes para nós. Né? Mas esses presentes, eles têm que ser equilibrados, porque daí sim, aí nós temos o equilíbrio necessário para o nosso processo evolutivo. Senão o pessoal acaba satanizando